Olá pessoal, tudo bem? Vamos à leitura da nossa provinha de artes, tá? Tá boa, tá gostosa, tá interessante. Vamos lá, tá bom? Aí eu marquei para vocês, né, na página 25, que fala sobre o cubismo, né? Foi um movimento artístico que surgiu no século XX, né? Foi muito influente nesse período, como a gente estudou, tá? O estilo dele, né? Ele é representado por figuras geométricas, né? Na maioria das vezes cilindros e cubos, daí o nome cubismo, né? E aí, para esse tipo de arte, o cubismo, a representação do mundo, não passa a ter nenhum compromisso com a realidade das coisas. É como o artista imagina, como ele acha, como ele vê o mundo, né? Não como todo mundo vê, tá bom? E aí nós temos os principais, alguns, né? Pablo Ruiz, Picasso, né, João Carlos, Braque, né, e dentre outros. O cubismo, a principal característica dele, né, é uma imagem decomposta de várias facetas, né, com um cubo visto de vários ângulos, né, resumindo, tá bom? E aí a gente viu também a evolução, alguns traços, algumas obras de Picasso, a diferença de uma para outra, né? Como a gente ele conseguiu retratar no exemplo do quadro Primeiros Passos, a gente consegue identificar que realmente é uma criança, a mãe segurando, já diferente das obras passadas, tá? E aí, vamos lá. A primeira questão da avaliação de vocês, tá bom? Sobre o cubismo. O cubismo foi um movimento artístico influente na época de seu surgimento. Quando surgiu o cubismo? Tem três opções aqui, né? Século XVII, século XX e o século XXI. É só marcar, tá? Segunda, como o estilo artístico do cubismo era representado, não é como é caracterizado, como ele era, quais são as formas geométricas que ele utilizava para fazer as obras, né? Acabei de falar para vocês, tá bom? E essas formas, justamente foi que surgiu o nome cubismo, né? Vamos lá. Terceiro, vocês vão marcar a frase verdadeira sobre a representação do cubismo, tá? São duas alternativas, somente uma é correta, ó. Para o cubismo, a representação do mundo passa a ter compromisso com a aparência real das coisas, ou para o cubismo, a representação do mundo passa a não ter compromisso com a aparência real das coisas. Uma delas é correta, tá? Explique, quarta questão, como o cubismo se caracteriza. Aí sim, né? Acabei de falar para vocês a questão do cubo de várias formas, né? Visto de vários ângulos, tá? Aquela parte que eu acabei de comentar com vocês, tá bom? Na quinta questão, vocês irão encontrar uma obra de Pablo Picasso e vocês vão escrever o que vocês conseguem identificar dessa obra, tá? É uma obra cubista, né? Do cubismo, tá bom? Vocês vão dizer o que é essa obra, tá? Seguindo o estilo do cubismo, na sexta questão, faça sua própria obra de arte e conte a história dela. Não esqueça o uso correto das cores do cubismo. Vocês vão fazer essa sexta questão no verso da prova. Coloca o número 6 lá, tá? E também coloque lá. Lembra que eu falei que no começo o cubismo ele tinha umas cores mais, digamos assim, opacas, né? Com o passar do tempo, as sombras foram ficando mais coloridas, né? Vocês vão identificar isso até no livro de vocês, né? Tem a questão da gente conseguir até identificar melhor as coisas por ter facilidade na questão das cores, tá bom? Então, vocês vão usar as cores que vocês vão identificar lá no livro de vocês, tá? Quando vocês vão estudar, antes de fazer a prova, né? Na página 27, tem duas obras de cubismo, tá? De ver a diferença das cores de uma para outra. Professora, para fazer essa que tá aqui, não. Eu quero que vocês criem, para vocês fazerem, né? Quais são os elementos que são usados para fazer o cubismo? Cilindros, cubos, vocês vão criar uma obra. Não é para desenhar só cilindro e cubo, não. Na página 27 do livro de vocês,
tem uma obra que tá aqui na avaliação de vocês, de Pablo Picasso, os primeiros passos. Aqui tem, né, tem cilindros e tem cubos nessa obra, então vocês vão criar uma obra a partir disso, tá? Sétima questão. Aí a gente já vai lá pro assunto da página 33, que é a escultura, né? Ela surgiu no Oriente Médio e é usada até hoje para representar figuras humanas, personagens históricos, elementos da natureza, etc. Tá bom? As esculturas, elas são elementos tridimensionais, ou seja, 3D, como fala hoje, né? Elas têm altura, largura e profundidade, né? Elas podem ser feitas de diferentes materiais, como metal, madeira, pedra, gesso, plástico, isopor, vidro, papel, vários materiais, depender da imaginação, da habilidade do escultor, tá bom? E aí, né, muitas pessoas, elas acreditam que as pinturas ou esculturas abstratas são apenas obras que não têm forma, né, que não condiz com a realidade, né? E a gente aprendeu que esses pensamentos eles não são corretos. A diferença entre a escultura abstrata e a figurativa é que a abstrata, o artista representa como ele vê, né? E quanto à figurativa, ele retrata da melhor maneira possível da aparência da realidade, né? Tem até no livro de vocês, tá bom? E aí, nós vamos aqui, né? O mais famoso deles foi Michelangelo, com certeza, né? E tem algumas esculturas aqui no livro de vocês, né? Aí, vamos lá para a sétima questão. Vocês vão observar as esculturas e vocês vão escrever quais os materiais que você acha que elas foram confeccionadas. São 3, tá? Vocês olhem, observem elas aí e vejam quais os materiais que foi de madeira, foi de gesso, foi de metal, foi de bronze, foi de plástico, vocês vão colocar, tá bom? 8, que é escultura. Não tem nem o que explicar, vocês vão dizer o que é, né? Representa o quê? Uma forma de representar o quê, tá? 9. Quais materiais podem ser utilizados para construir uma escultura? Opa, fácil, né? Acabei de citar alguns, tá? E décima, desculpa, como as esculturas podem ser classificadas? São 2, né? Uma é como o artista vê, como ele acha que é, e a outra, ele já faz algo parecido com a realidade, tá bom? São 2 tipos só, tá? Então, tá aí a provinha de vocês, de artes, tá? Sei que todos vão ter sucesso, façam com tranquilidade, sem pressa, tá bom? E desde já a professora deseja um cheiro para cada um, concentração e tudo vai dar certo, tá bom? Até mais, pessoal!